Doses Milionárias. Ó, a gente vai continuar falando sobre vendas hoje aqui. Vamos falar com ela, que é uma corretora de imóveis, e ela traz uma proposta que é vendas através da técnica CNV. Já ouviu falar que CNV? Comunicação não violenta. Eu estou muito curioso a respeito disso. Ela é corretora de imóveis do Vivineri Imóveis. Senhoras e senhores, pela primeira vez aqui no Doses Milionárias, Vivineri, querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tudo ótimo, graças a Deus. Você trabalha com imóveis novos ou usados? Me conta, ou os dois? Só imóveis de terceiros, imóveis usados, imóveis prontos. Não trabalho com lançamento. Tá, a imobiliária é focada só em imóveis de terceiros. Tá, vamos te conhecer um pouquinho. Você já me falou aqui no off que você é daqui de Brasília mesmo. Isso, nasci aqui, a vida inteira aqui. Okay. Faço 40 esse ano. Oh! Então, são 40 anos de Brasília. Como é que é para as mulheres fazer 40 anos? Parece que pesa mais do que para os homens, né? A mulher fala assim, fazer 40 anos, preciso rever a vida. Chega a dar um tique, né? Ai, meu Deus, 40 anos. Mas é isso mesmo. Tá certo. E você, quando você era criança, você morava onde? Na Asa Norte, depois mudei para Asa Sul e, por último, no Sudoeste, antes de eu casar. Então, foi só plano piloto. E hoje você tá morando onde? Hoje eu moro no Guará. Muito Guará bem. 2. Hoje é o dia do Guará aqui, pessoal. Muito bem, lá no Guará 2. Vocês moram o quê? É casa ou apartamento? Eu moro em apartamento, condomínio. Vocês moram naqueles condomínios ali do Guará? Isso, eu moro num grandão lá, que aí é área de lazer, né? Eu tenho uma filha que aproveita pra caramba, brinca, curte. Bem legal. O Guará, ele só tem aquela região de condomínios, né? Ali no Guará 2? O Guará 2 vai ter os condomínios na Avenida Central ali. São 3 a 4 condomínios ali? Tem um pouquinho mais. E agora tem bastante ali na Avenida Contorno, né? Que é aquele que passa por fora ali. Aí vai ter agora o Olympique, Dueto. Tem bastante. Tem o novo da Brasal lá lançando. Que legal. Então, o Guará 2 tem aumentado bastante a quantidade de condomínio desses modelos completos, com piscina, lazer e tudo isso. Muito bom. Vamos lá, Vivineri, me fala um pouquinho sobre comunicação não violenta, até para quem está acompanhando que nunca ouviu falar. E como é que você trouxe isso para as vendas e deu tão certo assim? Me conta. Então, é uma história incrível. Eu digo muito que Deus fez as coisas muito certinhas e no final eu consegui unir tudo que eu mais amo nessa vida, que é vendas, relacionamento, comunicação não violenta e tudo isso. A comunicação não violenta entrou na minha vida um pouquinho antes da pandemia, em 2019, que eu comecei a estudar muito por conta da criação da minha filha, né? Eu sempre busquei técnicas que não fossem violentas, né? Que não fosse bater, castigo e tal, nada disso. Então, eu comecei a estudar para a educação da minha filha. Quantos anos que ela tinha na época? Ela tinha 5, que eu já tenho 10, tem 5 anos. Ela tinha 5 anos. Então, tava naquela fase, né? Bem de você querer esganar de vez em quando. E aí eu comecei a estudar e vi muito sentido em relação à educação da minha filha, em relação ao meu relacionamento com meu marido e tudo isso. Então, primeiramente, a comunicação não violenta veio na minha vida com isso. Eu vou explicar um pouquinho o que é e como eu transformei o meu método para vendas. E hoje eu aplico ele diariamente em todos os meus atendimentos, do cliente vendedor, o cliente comprador, né? Porque eu sou uma pessoa que faço a intermediação imobiliária. Então, eu tenho 2 clientes, o cliente que vende o imóvel e o cliente que compra o imóvel. E tudo isso faz muita diferença, as técnicas que eu uso hoje, para conquistar, né, os meus clientes e fazer a venda aí dos imóveis com qualidade. Graças a Deus, até hoje, eu tenho 100% de aprovação. Que legal. Mas, inicialmente, você foi atrás de um benefício pessoal. Pessoal. Estava ligado à tua família. Esse benefício que você estava buscando, essa formação na comunicação não violenta, ela que supriu? Totalmente, totalmente, assim. Eu comecei a formação, eu fiz primeiro um curso de coach, me formei tudo na Sociedade Brasileira de Coach, mas eu ainda não estava feliz com as coisas que eu tinha ali, as ferramentas que eu tinha ali. E aí, um belo dia, assistindo uma live do Murilo Gun, que eu sou apaixonada no Murilo Gun, assim, na internet e tal, vendo a live dele, ele falou da comunicação não violenta. Eu falei, como é isso? Aquilo soou como uma música para mim. E aí eu fui atrás, comecei a comprar os livros, os cursos e tudo, e me especializar nessa área. E aí, depois disso, eu virei corretora de imóveis. Então, eu sou corretora de imóveis há
4 anos, vai fazer 5 agora. Uhum. Então, veio tudo muito junto. E a questão imobiliária é você praticamente entrar na vida do cliente, né? Então, assim, eu vou fazer a captação de um imóvel, eu sou recebida na casa dele, eu escuto a história dele. A primeira coisa que eu faço, eu falo, me conta um pouco da sua história. Que legal. Conta quem é você, Tem para muita eu poder... intimidade nesse processo, né? Muita. E a venda de imóveis, principalmente, mas eu digo que a técnica vale para desde quem vende balinha, sapato, a quem vende imóveis, entendeu? Ok. Porque quem vende ali pão, bala, sapato, qualquer outro produto, ele também vende serviço. Ele tem o serviço dele de venda. Uhum. E é no serviço que a comunicação não violenta entra, entende? Também, a gente consegue ver isso na prática? Se você me der um exemplo, Sim. me fala o que você fez de diferente. Porque você já tinha vendido antes? Eu sou formada em publicidade e propaganda. Tá. Então, eu vim da área de vendas. Eu já tive até empresa de vender roupa de infantil, eu já tive um monte de coisa. E trabalhei em shopping, né? Então, shopping é o lugar das vendas. Total. Em shopping você trabalhou com o quê? Eu era gerente de marketing, eu já trabalhei como coordenadora de marketing no Iguatemi. Uhum. E eu fui gerente de marketing no DF Plaza Shopping, aquele shopping lá legal. de Águas Claras. Muito bem. Ou seja, vendas você já entendia. Não é já. isso? Tá, o que mudou no teu processo de vendas? E aí, se você puder trazer um case que a gente pode fazer um comparativo, assim, de como você fez, e se você não tivesse a comunicação não violenta, como é que você teria feito antes? Será que a gente consegue? Consegue. Eu Vamos vou lá. passar um pouquinho eu falo muito que são 4 grandes portas da comunicação não violenta para as vendas. Legal, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente delas. Sem Para problema. a gente poder trazer um case bom aí para todo mundo entender bem. Então, a comunicação não violenta, ela fala, em primeiro lugar, as pessoas falam assim, mas eu não sou violento, eu não bato, eu não xingo, eu não grito. Não tem nada a ver. A comunicação não violenta, ela vem desde quando você rotula as pessoas, rotula seu marido, seu filho, sua esposa, quando você fala assim, eu falo muito assim, quem nunca ouviu, você é muito bagunceiro. E aí cresceu e aí vira para a esposa e fala, não, mas eu sempre fui bagunceiro. Entendeu? Eu sempre fui desorganizada, eu sempre fui isso. São rótulos que foram criados e que a gente leva isso para a vida. Então, a comunicação não violenta, em primeiro lugar, ela não quer dizer sobre você bater, gritar ou xingar. Ela quer dizer da forma que você se comunica. Então, é totalmente diferente. Então, mas eu falo muito. Eu chego lá em casa e falo para o meu marido, você sempre está bagunçando a casa, ou para o filho, para alguma coisa assim, entendeu? Então, ali você vai entender que existem formas de comunicar o que você quer sem agressividade. Bater, xingar, matar é uma forma superficial. O resto tá lá dentro, entendeu? Tá certo. Então, primeira coisa, não rotular ninguém. É isso? Tá, não vou botar um X nas costas de ninguém. Um X nas costas de ninguém. Que é importante. E se você for rotular, a gente sempre fala hoje rotular pela positividade, né? Então, são rótulos positivos. Legal. Então, você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa empenhada, são rótulos que engrandece a pessoa e não que diminui aquela pessoa. Na venda, isso te ajuda como? Na venda, isso me ajuda. Na hora que eu chego na casa de um cliente, eu já começo a criar, a gente fala do rapport, né? Que é aquela conexão. Uhum. Eu já começo a criar a conexão valorizando o que ele tem de bom. Tanto ele, pessoa, quanto o imóvel dele, né? Uhum. Eu não entro lá para falar, nossa, mas isso aqui tá péssimo, esse chão tá horrível, esse não sei o quê, sabe? Então, eu entro para já valorizar o que ele tem de bom. Bacana. Tanto ele, eu falo muito, eu converso, eu falo, nossa, você é uma pessoa muito inteligente, você é uma pessoa assim, eu valorizo os pontos positivos que aquele cliente traz para mim e valorizo os pontos positivos daquele imóvel. Então, a minha visita de captação, eu sempre tiro umas 2 horas, porque eu faço papel de psicóloga, quando é uma separação, quando é um inventário, é mais importante ainda a comunicação não violenta. Porque a gente aqui vai falar sobre presença, sobre empatia, sobre comunicação e autoconhecimento. Então, são 4 ferramentas da comunicação não violenta que eu uso em conjunto nos meus atendimentos. Então, vamos lá. Então, qual que é a primeira presença? Presença. Então, a presença. É o primeiro pilar, vamos dizer assim, a primeira isso, porta. Isso, é a primeira porta. É a primeira grande porta, é a presença. Então, quando nas palestras que eu dou, o que eu falo muito? Não adianta você chegar, embora que eu tenha a próxima visita, o próximo cliente está na porta, corre, acontece. Você precisa chegar e estar presente naquele lugar. Então, chega 5 minutos antes, 10 minutos antes.
né? Para quem acredita em Deus, faz uma oração, respira, se conecta naquele lugar em que você está. Porque a gente vive muito acelerado. O dia todo o nosso é acelerado. Aí eu preciso pegar a menina na escola, eu preciso levar para casa, fazer almoço, voltar, botar roupa para lavar, enfim, né? Até você respirar, já anoiteceu. E já passaram diversos clientes por você e que você pode ter perdido grandes oportunidades de venda por não estar presente, por não estar conectado naquele momento. Então, eu falo sempre, né? Os corretores que trabalham comigo hoje na imobiliária, chega, respira profundo, pensa, enraiza ali onde você está e vive aquele atendimento. Vive um atendimento de cada vez. Mesmo que para isso você não consiga atender 10 pessoas no dia. Você vai atender 5 e tá tudo bem. As outras 5 você vai atender amanhã. E tá tudo bem. Não tá tudo bem você querer abraçar o mundo. Aí não tá tudo bem. Aí não vai dar certo. Tá, talvez você não tenha o resultado que você queira. Exatamente. Mas vamos lá. Então, a presença, para mim, é um grande desafio nos dias atuais, principalmente por conta da questão do celular, né? Como é que você faz com a questão do celular? Você que tem filha, você é casada, você chega no cliente, como é que você, assim, na prática mesmo, você leva o celular fica na tua bolsa, você bota o celular sobre a mesa, como é que você faz? O celular fica na minha bolsa. No início foi muito desafio familiar, inclusive, né? Porque meu marido falava você tem que dar notícia, não sei o que, Nanaí. Eu tô ali dentro, eu vivo aquele atendimento. Eu não vou ficar com o celular. Então, assim, é 1 hora, 1 hora e meia, às vezes, no máximo 2 horas, onde eu preciso estar olhando no olho do meu cliente. Eu preciso saber se ele vai olhar para cima, se ele vai olhar para baixo, o que ele vai me dizer. Vamos lá, quando você está diante do cliente ali, você já falou de uma certa forma que você vai para um processo bem de conhecer, de conexão. Isso. Mas que tipo de... Ensina o nosso pessoal aqui o que você faz. Que tipo de pergunta que você faz para ele, por exemplo? Então, logo que eu chego, vou colocar o exemplo do imóvel que eu captei semana passada. Ok. Na hora que eu cheguei, eu percebi que a cliente tinha perdido um familiar próximo. Por que eu percebi isso? Porque na hora que eu cheguei, ela me falou assim, olha, eu vou te mostrar a casa, mas hoje eu não estou muito bem. Ela falou assim, eu não tô muito bem porque meu coração tá... Ela falou um pouco do sentimento dela, né? E aí eu virei e falei assim, não tem problema, a gente pode ver o apartamento depois. Você quer sentar e conversar? Me conta um pouco da sua história. Me conta quem é você, o nome dela era Rosa. Eu falei, quem é a Rosa? O que a Rosa precisa hoje? Uhum. Eu tô aqui para te ouvir. Depois eu vou conhecer o seu imóvel. Então eu digo assim, o imóvel, a venda, elas são consequências de você ajudar aquela pessoa. Eu não vendo imóveis, eu não vendo, eu vendo uma ajuda, eu ajudo pessoas. Você encontrou um propósito dentro daquilo que você faz. Eu ajudo pessoas a serem melhores, ajudo famílias a prosperarem para uma nova casa. Eu ajudo casais em separação a resolver um problema imobiliário. Bacana. Eu ajudo famílias que vivem um inventário porque perderam um ente querido a resolver aquilo sem tanto desgaste, porque o inventário já é um desgaste muito grande. A perda de um ente já é muito desgastante. Sim. Aí você vai vender um imóvel onde aquela pessoa viveu, onde aquela pessoa teve a história dela lá. Então, tudo tem uma história. Tá, mas quando você chega lá, vamos lá, você sentou com essa moça, por exemplo, falou, me conta um pouco sobre a tua vida. Imagina que ela tenha desabafado com você. Meu celular tá no silencioso, ou na bolsa, ou virado pro lado. Eu não olho, não olho. Ela desabafou com você? Totalmente, assim. Abriu o coração mesmo. Aí conta, aí fala que separou, e fala isso, fala aquilo, fala que perdeu. Aí, enfim, tem diversas histórias. Não, nesse caso... A Rosa, vamos ficar na Rosa aqui pra poder enxergar aqui. Ela contou sobre o falecimento dessa pessoa próxima. Foi. Tá, foi um momento de um pouco de tristeza, imagina. Foi, sim. A conversa terminou aí ou depois ela se sentiu aliviada? Poxa, falei, foi bom botar pra fora, vamos dar uma olhada na casa. Totalmente. Ela falou, a gente conversou, eu perguntei. Aí eu vou para diversas perguntas. Dentro da comunicação não violenta, a gente segue 4 passos. Depois, eu vou chegar nele, né, direitinho. Mas falar não vai sobre... dar tempo, tem 7 minutos para terminar a nossa conversa. Vou ter que voltar outro dia também. Vai lá, querido. Falar sobre o sentimento, a necessidade e o pedido. Então eu falo, mas como é que é esse sentimento para você? O que você está sentindo hoje? Me ensina a fazer isso daí, então. Vamos lá. Você perguntou para ela qual o sentimento que você está tendo. Isso, aí ela me colocou que naquele dia estava sendo um dia muito triste, porque ela estava lembrando muito da pessoa que ela perdeu. Legal. Aí eu falei, e qual é a sua necessidade? O que você precisa hoje para você se sentir um pouco melhor? Ela falou, Vivi, hoje eu preciso resolver esse imóvel, eu preciso sair daqui com esse imóvel
pronto para vender. Então vamos lá. Primeira coisa, ela trouxe à tona o que ela estava sentindo. Isso. Que já é assim, é desafiador pra gente, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de verbalizar um sentimento. Mas você conduziu ela nesse sentido. Isso. Ali até tem o processo de cura. Se a gente for até atrás de Freud, né? Na psicanálise, você vai levar ela para um processo de cura interessante. As pessoas não sabem nomear os sentimentos. É verdade. Principalmente os ruins. Não sabem. Você que tá em casa acompanhando aí, se você nunca foi numa terapia, tenta dizer o que você tá sentindo aí agora. E aí, nesse momento que ela verbalizou, você foi construir com ela uma solução. Uma solução. Como é que a gente resolve esse teu sentimento que não tá bacana? Exatamente. Isso, né? Você ainda tá na pessoa, você ainda não foi pro imóvel. Não fui pro imóvel. Só que parte da solução, quando ela trouxe, veio o imóvel? Sim, porque era a dor dela, né? Era a dor dela sair dali, daquilo. Ela queria uma nova vida, num novo lugar, num novo ciclo. Tá, ela precisava, ela tinha consciência, mas tava dolorido se desapegar. Olha que interessante isso, hein? Ela te abriu isso com as palavras dela. Então vamos lá. Existem várias coisas que eu vou conversando. A gente não vai conseguir falar tudo aqui, mas eu vou nos pontos principais. Só tô dando a dica para quem tá acompanhando aqui aprender com você. Mas vamos lá. Primeiro você foi no sentimento, ela verbalizou, depois vocês construíram junto a solução para esse sentimento que não estava muito bacana. Exatamente. Qual que é o próximo passo? Aí o pedido final. Aí no pedido dela, né? Porque a gente vai falar da... Primeiro ela me contou o fato, que foi aonde ela teve a perda familiar. Aí ela me contou o sentimento dela. O sentimento dela, ela estava muito triste e tudo. A necessidade dela era vender aquele imóvel para mudar de vida. E o pedido foi, Vivi, o que você pode fazer por mim para a gente vender esse imóvel o quanto antes? Negócio fechado. Foi isso. Com exclusividade. Você fechou o negócio, só quero que seja você. Olha que loucura. E você... Tô assinando meu papelzinho de exclusivo. Olha só, e antes de você fechar o papel de exclusivo... aí você me corrija se eu estiver errado, tá, filha? Você já estava realizada em cima daquilo que era o teu propósito. Totalmente. Porque aquele momento ali de doação, né, vamos dizer assim, teve todo um significado para você. Olha que coisa maravilhosa. Impossível você ficar depressivo. Porque a pessoa encontra propósito vendendo imóveis. Eu sou altamente realizada. Meu propósito tá ali. Tá, agora me diz uma coisa aqui. Eu não tô tirando a importância daquilo que você faz, mas se uma pessoa é um caixa de mercado, um vendedor de sapato, que você usou o exemplo, ou o cara que vende pão, é lógico que o tempo, talvez, com o cliente seja um pouco menor, dependendo do caso, naquilo que a pessoa trabalha, mas ela pode usar esse teu método em qualquer coisa, então. Qualquer e encontrar coisa. um sentido maior do que só a grana. A grana é muito importante, mas não nos supre, vamos dizer assim, emocionalmente, espiritualmente e tudo mais. Ela pode colocar isso em qualquer coisa que ela faz, então. Qualquer coisa. A pessoa que tá ali vendendo um caixa de supermercado, que ele não tá 100% presente naquele atendimento e se conectando olho a olho com aquele cliente, ele perdeu a chance de vender muita coisa depois disso. Ou de ir para um outro patamar. A pessoa precisa... Hoje a gente precisa de conexão. Relacionamento, conexão. É isso que faz a gente crescer, evoluir e vender mais. Sabe uma coisa que eu vi lá em Goiânia? Eu morei 6 anos em Goiânia, Vivi. E teve uma rede de mercados lá que eles começaram a contratar pessoas de terceira idade pro caixa. E assim, era uma diferença tão gritante. Porque se chegava, todos os caixas te cumprimentavam. Todos sorriam. E tinha um nível de gentileza, eu imagino que seja isso que você está falando, o nível de presença deles, a conexão era muito maior. Porque muitas vezes você chega no mercado, a pessoa mal te cumprimenta, né? Começa a passar as tuas compras, você quer passar... Às vezes pergunta, CPF? Né? E não tem essa conexão. Ou seja, mesmo aquele tempo curtinho, é importante essa conexão. Então. Quando você se sente cuidado, quando você recebe uma atenção numa compra que você está fazendo, você não tem vontade de comprar mais alguma coisa com aquela pessoa? Você quer ajudar até a pessoa a ganhar mais. Entendeu? Então, a mulher vai comprar o sapato. Aí ela provou a vendedora tá ali, ela tá interagindo, ela tá entregando. Ah, mas deixa eu ver aquele ali também. Ela se abre, o mundo se abre. Agora, quando a pessoa nem olha no seu olho, vira as costas e tá com pressa porque já tem outro cliente esperando, às vezes você fala, não, tá bom, outro dia eu volto. Acabou, perdeu a chance. Se brincar, nunca mais volta, né? Acabou. Que bacana. E aí você se encontrou nesse universo da venda de imóveis. Logo na jornada, você já começou a utilizar essa metodologia da comunicação não violenta? Ou depois você caiu a ficha do tipo, cara, será que eu posso começar a usar isso daqui? Como é que foi?
Então, como eu comecei a usar na minha casa, né? O meu marido, minha filha foram meus instrumentos iniciais, meus testes. Então, eu imprimia a lista de sentimento, colava na geladeira e falava, qual é o seu sentimento hoje? Então, a comunicação não violenta já estava dentro de mim. E eu falei, eu preciso levar isso para o mundo. Meu objetivo era levar a comunicação não violenta para o mundo. Eu descobri o meu propósito na corretagem no meu caminho. Eu não falei, gente, corretora de imóveis, eu vou ser corretora de imóveis, que delícia. Não, não foi assim. Muito pelo contrário, por um tempo eu falava, não quero não é para mim não. Quando eu comecei e a coisa começou a fazer sentido e eu entendi que eu estava me relacionando, era uma venda de relacionamento. Eu falei, cara, é agora. É agora que eu tenho tudo que eu quero. É venda, é relacionamento, é comunicação não violenta e, óbvio, ganhar dinheiro. Porque quem não quer ganhar dinheiro, né? Você ensina vendedores ou não? Totalmente. Ah, você ensina? Sim. Ah, vamos abrir aqui então, pessoal. Quem trabalha com imóveis é lógico. Você vai estar com alguém que está no meio. Mas você ensina pessoas de outras áreas também? Ensino de outras áreas. Eu tenho hoje alguns cursos de comunicação não violentas focados em vendas gerais. Que bacana. E a do mercado imobiliário. Eu já dei palestra em algumas imobiliárias, né? E aí eu vou e levo, inclusive, os cases e os exemplos dentro do mercado imobiliário. Eu já tive dá tempo de eu contar um case rapidinho? Pode falar, querido. Eu tive uma cliente que perdeu o marido e ela estava vendendo o apartamento que eles moraram a vida inteira. E aí ela falava para mim assim, me avisa antes de vir e tal, babá. Eu falei, claro, eu vou te avisar até para você deixar a casa preparada e tudo. Léo, eu entrava na casa, ela estava toda vez, quando eu entrava com um cliente comprador, ela estava de pijama, deitada na cama, assistindo qualquer coisa num som altíssimo. E aí, o que eu entendi naquilo? Eu falei, cara, isso é uma dor dela que ela não consegue nem levantar da cama e nem entender que aquele cliente comprador precisa ver aquele cômodo que ela tá sem aquele peso. E aí eu cheguei um dia para ela, eu conversei, e esse dia demorou. Eu fui a psicóloga praticamente da vida dela, assim. E eu conversei sobre tudo isso, sobre a necessidade dela, sobre o sentimento dela, sobre o que era necessário, o que a gente ia fazer para atender o pedido dela, que era vender o imóvel. E aí ela precisava se preparar para aquilo. Até que ela conseguiu entender e um dia ela virou para mim e falou assim, Vivi, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar 30 dias na casa da minha irmã e vou deixar a chave do imóvel com você para você vender. Porque eu não consigo estar ali recebendo as pessoas e viver isso. Tá ótimo. Na primeira visita que ela não estava em casa, o apartamento foi vendido. Na primeira? O primeiro cliente que entrou comigo, eu estava sozinha com a chave e tudo. Ele olhou e falou, não, tá fechado, eu vou fazer a proposta hoje. Você podia ter desistido. Falou, que saco, essa mulher aqui não vou conseguir vender nunca. Você podia ter ido para um processo de uma conversa que iria para talvez para uma briga e de repente ela falava, eu não quero mais que você venda meu imóvel. Com certeza. Mas como você tinha muito clareza do teu propósito, que era realmente ajudar ela nesse processo, você trouxe ela para ti. Foi. E ela cedeu e aconteceu, vendeu. Foi. Primeira venda. Olha que coisa impressionante. Ela nem precisou ficar muitos dias fora. Aí a gente vendeu e começamos. Aí eu já comecei a procura do apartamento dela, né? Porque o que eu falo é que eu não sou uma corretora de imóveis, eu sou uma consultora imobiliária, praticamente. A gente entendeu? vai fechar aqui, pessoal. Agora você faz uma conta aí, você que trabalha vendendo imóveis. Meu Deus. Olha o que ela fez. Licença aqui, Vivi. Toda. Ela captou um imóvel, certo? É que nem vender carro, pessoal. Ela captou um imóvel. Ou seja, eu vou fazer dinheiro aqui. Tem meu percentual lá de comissão. Sim. Aí ela arrumou um cliente, certo? Arrumou vários, mas teve um cliente que veio, ele comprou esse imóvel. Então ela já ganhou aqui, ó. Na compra e venda aqui, ó. Tá ok? Só que é o seguinte, essa moça que vendeu, ela pirou tanto na Vivi, que ela falou, Vivi, agora eu quero comprar um pra mim. Só que eu quero comprar com você. Foi. Essa tua conversa que caiu, que teve um clarão pra ela, demorou quanto tempo? Foram várias conversas pequenas, né? Mas essa última, assim, eu acho que eu fiquei com ela, sei lá, 40 minutos, 1 hora. Tá, mas essas minhas conversas são sempre muito longas, porque eu viro amiga, né? Aí eu vou conversando. Mas é para as pessoas entenderem, uma conversa de 40 minutos gerou para ela 2 negócios. Foi. Então, eu já tinha o negócio certo na mão, só que se multiplicou, dobrou o negócio. Foi. Então, esse investimento de 1 hora a mais, fora as outras conversas com muita atenção, eu não tenho cliente, mas eu não consigo imóvel. É porque você não sabe fazer o que a Vivi sabe fazer.
Porque E aí a as pessoa coisas começam a entender que brotar é na a mão dela. pessoa, né? Hoje, corretor de imóveis entra no imóvel e olha o imóvel para tirar foto, para fazer rios, para não sei o quê. Ele não viu a pessoa, ele viu o imóvel e a vida dele. Eu preciso me divulgar nesse imóvel lindo, maravilhoso, reformado. Não, o imóvel lindo, maravilhoso, reformado e as suas fotos é um segundo momento. O primeiro momento é a pessoa, é o proprietário. Que legal, Vivi. Depois eu quero dar uma olhadinha lá no seu Instagram. Que legal, adorei. Ah, lá tem bastante coisa, tem bastante imóveis, tem as dicas da CNV. As pequenininhas são as mais brabas que tem. Como é que chama o maridão? Marcos. Marcos, segura essa mulher aí, ele deve estar te dando nó na cabeça, né, cara? É, quando chega pequenininha, a gente já sabe quem é que manda em casa. É, Eu também tenho e meu marido é alto ainda. Aí, ó, então a gente pronto. sai e a gente fala, nossa, vai ser... Mas é maravilhoso, maravilhoso. Parabéns, adorei tua proposta de venda e como é que você... Eu até, quem sabe um dia você possa falar com as pessoas um pouco mais sobre propósito, porque Sim. eu acredito muito que as pessoas possam encontrar propósito em qualquer coisa. E você descobriu em algo que para muita gente talvez não faça sentido. Agora que você falou, faz todo o sentido do mundo. É. Né? Ah, claro, casa é fácil. Mas eu acho que você conseguiria também ajudar qualquer pessoa a encontrar propósito em qualquer coisa que ela faça, para aquilo fazer um pouco mais sentido e as pessoas se entregarem um pouco mais. Em dias em que as pessoas estão buscando tanto sentido para a própria vida, acho que você tem muito para ajudar. Parabéns pelo trabalho, Eu pelo existo exemplo. nesse mundo para ajudar pessoas. Que bacana, querido. Vamos passar teus contatos, o pessoal poder te Vamos, conhecer vamos. e conhecer tua proposta na área comercial, mas também na criação de um propósito, sentido. Se você tiver uma empresa com equipe, independente do que trabalha, leva a Vivi para ir, para ajudar a tua equipe. Ah, porque meu pessoal tô tendo muita rotatividade. Esse pessoal novo é muito mimimi. Tá faltando talvez só sentido. Sentido. Tem uma Exatamente. mulher aqui que ela descobriu muita coisa e ela pode te ensinar. Vivi, quem quiser conectar você, te chamar para poder ir lá treinar a equipe deles, ou às vezes uma pessoa, não, eu quero para mim, né? Como é que a pessoa faz para poder entrar em contato com você? Então, vamos lá. Meu Instagram, @vivinerimóveis, tá lá. Meu WhatsApp também. Lá no Instagram tem o link para tudo, mas eu vou falar aqui, né? DDD 619 9291 7172. Maravilha. Tem meu site, tem tudo. Mas lá no Instagram você consegue acessar tudo de lá. O Nery é com Y. Repete por mim então o Instagram, Isso. Vivi. Vivi Nery, Nery, imóveis. Pegou aí, pessoal? Para quem não tem Instagram, o site é www.vivineri, com Y, vivineri.com.br 619-9291-7172. Isso. É um foguetinho. Ó, vamos nos despedir dela antes, rapidinho te convidar. Tem uma dupla chegando aqui, Cristine Reis, Theo Corso, falando sobre o que os pais fazem para tornar os filhos indivíduos mais maduros. Educação de filhos. É bom. Rapidinho, logo depois do break. Senhoras e senhores, Vivi Nery. Obrigada. Rápido break, a gente já volta.